Vamos lá, elos de conexão. Responder algumas questões que caíram nas provas do Enem. Então vamos lá e fazer a primeira. Leia o texto e responda a questão 1. Escute o que estou dizendo, seu doutor, seu coroné. De fome estão padecendo meus filhos e minha mulher. Sem briga, questão nem guerra. Meça desta grande terra umas tarefas para eu. Tenha pena do agregado, não me deixe deserdado. Então, meus elos, aqui nós podemos perceber, dessas palavras que hoje estão em destaque, em azul, que há desvios em relação às regras, aos preceitos gramaticais, como, vamos lá, escute no lugar de escute, o que estou dizendo que estou. Ou seja, aqui nós temos uma aproximação da linguagem escrita da linguagem que falada. Também muito presente nas questões do Enem. Ou seja, a relação entre a linguagem falada e a linguagem escrita. Certo? Então, não esqueçam desse detalhe. A questão das variações em tentarmos aproximar a linguagem escrita da linguagem falada para caracterizar, identificarmos alguns falantes. Então aqui, olha, escute, doutor, coroné, meus filhos, mulher, sem briga, questão nem guerra, meça desta grande terra uma tarefa para eu, tenha pena do agregado, não me deixe deserdado. Essa composição aí do nosso nobre e ilustre Patativo da Assaré, nosso cearense. Então vamos ver o que a questão pede. A partir da análise da linguagem, ou seja, a questão está apontada na análise da linguagem, do uso da linguagem, e não do conteúdo da mensagem que o texto quer transmitir. Utilizada no poema, infere-se que o lírico, nós sabemos que o lírico é não sei o que, a voz dentro do poema. Revela-se como falante de uma variedade linguística específica. Esse falante e seu grupo social, identificado como falante, foi o que eu falei para vocês lá no momento em que estava revisando o conteúdo, né? Ele centra muito na questão do falante e do grupo social. Então, esse falante é um falante escolarizado, proveniente de uma metrópole. Meus jovens, provavelmente, nós sabemos, ou seja, pressupomos que uma pessoa escolarizada, certo? Fará uso de quê? Da norma padrão, da linguagem culta. Então, nós descartamos a alternativa A. B. Sertanejo, morador de uma área rural. Lembra lá quando nós falamos da questão do preconceito linguístico? Sim. Uma boa parte de sertanejos, moradores de uma área rural, devido que as suas situações comunicativas, eles não fazem uso frequente de quê? De uma norma padrão. Ou seja, segue os preceitos gramaticais. Por quê? Porque os gêneros que eles usam, geralmente, são o quê? São conversas informais, que não requer o uso de uma linguagem culta, de uma linguagem o quê? Formal. Beleza? C. Idoso que habita uma comunidade urbana. Aí, mais uma vez, nós vemos a relação entre o preconceito entre área rural e área urbana. Então, devemos também passarmos a pensar da seguinte forma. Pressuposto. Então, pressupomos que um idoso
que habita uma comunidade, que mora numa comunidade urbana, faz uso de quê? De uma linguagem formal. D. Escolarizado que habita uma comunidade do interior do país. Nós já vimos que o escolarizado pressupõe-se que faz uso de quê? De uma norma padrão, certo? Estrangeiro que imigrou para uma comunidade do sul do país. Estrangeiro que imigrou para uma comunidade do sul do país, certo? O estrangeiro, a forma de falar, obrigatoriamente, certo? Não vai ser o quê? Reduzir as palavras, ou seja, na forma de falar, deixando de lado algumas regras, alguns preceitos gramaticais. Então, a alternativa mais adequada, letra B. Beleza? Vamos para a segunda questão, Gabriel. A segunda questão diz o seguinte. Leia os textos a seguir. Eu nem gosto muito de trazer esses tipos de questões, né? Colocam 2 textos, onde nós vamos fazer o que? A relação do texto 2 com o texto 1. No texto nós temos o seguinte. Antigamente acontecia o indivíduo apanhar constipação, ficando perrengue, mandava o próprio chamar o doutor e depois ia à botica para aviar receita de cápsula ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era a psica, feia era o gálico. Antigamente, os sobrados tinham assombrações, os meninos lombriga. Carlos Drummond de Andrade. Então vejam que eu também destaquei algumas palavras, estão aí em vermelho, que caíram em desuso, mas que em outras épocas estavam presentes na forma de falar dos brasileiros. Então vamos ver o texto 2. O texto assim está escrito em linguagem de uma época passada. Diferenças entre as épocas, nós estamos diante de uma variação diacrônica ou variação histórica. Observe outra versão em linguagem atual. Antigamente acontecia o indivíduo apanhar um resfriado. Ficando mal, mandava o próprio chamar o doutor e depois ir à farmácia para aviar a receita de cápsulas ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era a tuberculose, feia era a sífilis. Antigamente os sobrados tinham assombrações, os meninos vermes. Então o que a questão quer? Comparando esses 2 textos, verifica-se que na segunda versão houve mudança relativa a. Aí a questão está muito fácil, muito simples, né? Nós vimos que as variações diacrônicas ou variações históricas está no desuso de algumas palavras, certo? Ou seja, palavras que eram usadas em outras épocas. Beleza? Então, não obrigatoriamente, alternativa letra A. Vamos para 3. Questão de número 3. Analise o texto a seguir. Venho solicitar a clarividente atenção de Vossa Excelência para que seja conjurada uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juventude feminina do Brasil. Refiro-me, senhor presidente, ao movimento entusiasta que está empolgando centenas de moças, atraindo-as para se transformar em jogadores de futebol, sem se levar em conta que a mulher não poderá praticar este esporte violento sem afetar seriamente o equilíbrio fisiológico das suas funções orgânicas, devido à natureza que dispõe a ser mãe. Ao que dizem jornais, no Rio de Janeiro, já estão formados nada menos de 10 quadros femininos. Em São Paulo e Belo Horizonte também já estão se constituindo outros. E, neste crescendo,
Dentro de um ano, é provável que em todo o Brasil estejam organizados 200 clubes femininos de futebol. Ou seja, 200 núcleos destroçados da saúde de 2,2 mil futuras mães, que, além do mais, ficarão presas a uma mentalidade depressiva e propensa ao exibicionismo rudes e extravagantes. Vamos lá, coluna pena, tem isso? Então vamos, o que diz, o que é o que pede a questão? O trecho é parte de uma carta, de um cidadão brasileiro, José Fuzeira, encaminhada em abril de 1940 ao então presidente da República, Getúlio Vargas. As opções linguísticas que Fuzeira mostra em seu texto foi elaborada em linguagem, então vejamos aí, ó. A situação comunicativa. Trata-se de quê? De uma carta. O gênero textual é o quê? É uma carta. Certo? Interlocutor o quê? O presidente da República. Então, qual a linguagem mais adequada para tal situação comunicativa? Podemos perceber que ele seguiu os preceitos, as regras gramaticais, certo? Adequando a linguagem ao gênero em questão. Então, sendo assim, vamos para as alternativas. Trata-se de uma linguagem regional adequada à troca de informações na situação apresentada? Não, a situação apresentada nós sabemos que trata-se de uma carta, ou carta de solicitação, carta de reclamação, direcionada ao quê? Ao presidente da República. Então vai priorizar o quê? Uma linguagem formal, norma pública. Ou seja, usou o quê? Uma linguagem jurídica exigida pelo tema relacionado ao domínio do futebol? Não trata-se de quê? De uma linguagem jurídica. Beleza? Naquelas variações que nós vimos no conteúdo outrora revisado. É uma linguagem coloquial, considerando que ele era um cidadão brasileiro comum, mesmo sendo que um brasileiro comum, ao dirigirmos textos a autoridades, muitas vezes que solicitamos para que alguém escolarizado tente reproduzir tal informação que queremos transmitir por meio de uma linguagem formal. D. Culta, adequando-se ao seu interlocutor e à situação de comunicação. Beleza. D. De dia. Ou seja, lembre lá no princípio que eu falei para vocês. Da frase trazida pelo nosso mestre Peixara. Certo? Nós somos que poliglotas. Mas temos que adequar a linguagem a cada situação comunicativa. E nós nos manifestamos por meio de quê? Dos gêneros textuais. Então, cada gênero tem o quê? Sua linguagem adequada. Certo? Os seus interlocutores, meio de circulação e assim sucessivamente. Letra E, informal, pressupondo o grau de escolaridade de seu interlocutor. Embora o interlocutor seja um presidente da República, tenha baixa escolaridade, mas o gênero requer o que? O uso de uma linguagem que normal. Agora, se tratasse de quê? De uma carta pessoal, onde ele tinha que a intimidade com tal autoridade, ali sim poderia adequar-se que uma linguagem informal, por haver o que? Uma proximidade, uma relação, uma intimidade entre os interlocutores. Então, a terceira questão, nós ficamos com a alternativa D. Texto para a questão 4. Vício na fala. Para dizer em milho, dizem mil. Para melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Aí, um textinho. Certo? Poema de Oswald de Andrade. Vamos ver o que a questão pede. Aí explorar a emotividade da linguagem. Ó, emotividade da linguagem. Certo? O autor faz referência
a variância linguística de natureza, ou seja, a emotividade da linguagem, é aquela velha situação, certo? A mãe e o filho, tem seu filhozinho lá com seus 25 anos, seu 1,80 m, de repente, vai carregar sua linguagem de emotividade e diz assim, lá vem meu menininho. Então, como essa emotividade da linguagem está presente no texto lido? Ou seja, ao explorar a emotividade da linguagem, o autor faz referência à variante linguística de natureza. Então, nós podemos perceber que a emotividade está marcada aqui na forma de pronunciar tais palavras. Milho, melhor e melhor, pior e pior, telha e teia, telhado e telhado. Mas mesmo assim, no que vão fazendo telhados, ou seja, vão construindo frases, vão fazendo o que? Comunicação, vão trocando informações. Estilística, pois utiliza a escrita para, de certa forma, marcar uma nova época literária. Certo? Poderia ser um estilo do escritor, mas obrigatoriamente não vai marcar o que? Uma nova época literária. E a questão entre melhor e melhor, milho e mil, não está centrada basicamente em quem? No escritor, e sim no falante. B. Regional, pois há regiões em que essa variedade linguística descrita no poema é aceita como padrão oficial. E, gente, aí como nós já vimos, as variações regionais, beleza? É pautada aqui na forma de falar, certo? Ou seja, a forma em que alguns falantes de algumas regiões são influenciados, isso em relação à pronúncia e na escolha de palavras para o mesmo conceito. Então aqui nós não temos praticamente que uma variação que regional, mas que uma variação que, podemos dizer o seguinte, social, beleza? E outra situação, linguística descrita no poema é aceita como padrão oficial. Não, nós sabemos que a linguagem, ou a língua padrão brasileira, e é de prestígio, de maior prestígio social, trata-se de quê? Da norma culta. C. Variação de registro, já que as variantes são formadas pelo processo de neologismo, típico de autores modernistas. Não necessariamente, minha gente. As variações linguísticas não são formadas pelo processo de quê? De neologismo. O que é o neologismo? A criação de novas palavras. Tá certo? D. Sociocultural, pois revela o conflito social entre as variantes de uma mesma língua. Justamente. Trata-se daquela velha preconceito que nós falamos, né? Entre melhor e melhor, pior e pior. Ou seja, para revelar aqui aí esse conceito, esse preconceito linguístico entre duas formas de usarmos a língua portuguesa. Um por meio da linguagem formal, outra por meio do que? Da linguagem informal. Então, quarta questão, fica a letra o quê? D. É temporal, pois marca a variação linguística de diferentes épocas. Aí não é uma variação diacrônica, não é uma variação que histórica. Sim, o que? Uma variação sociocultural. É aqueles que muitas vezes nós chamamos de quê? De preconceito linguístico, dizendo da seguinte forma: pessoas que não frequentaram as salas de aula não aprenderam a língua portuguesa, mas a língua portuguesa enquanto variação da norma, padrão da norma culta. Vamos para
Quinta e última questão. Leia. Cara, se tipo assim, o seu filho escrever como fala, ele tá ferrado. Na parte superior do anúncio, há um comentário escrito à mão, que aborda a questão das atividades linguísticas e sua relação com as modalidades oral e escrita da língua. Esse comentário deixa evidente uma posição crítica quanto ao uso que se faz da linguagem, enfatizando ser necessário. Lembrem, elos de conexão. Prestem muita atenção, Gabriel. Falei para vocês que o Enem pauta muito essas questões da linguagem oral e da linguagem escrita. Onde na linguagem oral é mais solta. Não é uma linguagem que planejada. Para alguns críticos, ele diz que a linguagem oral é onde está o erro. A escrita não está o quê? A correção. Então, a questão pede o seguinte. Esse comentário evidente deixa posição crítica quanto a usos que se fazem da linguagem, enfatizando ser necessário. Implementar a fala, tendo em vista a maior desenvoltura, naturalidade e segurança no uso da língua. Não, porque o enunciado fala na forma de escrever. Tá certo? Então, se na forma de escrever, nós temos que praticar a leitura e a escrita. Reconhecer gêneros mais formais da modalidade oral, para obtenção de clareza na comunicação oral e escrita. Gente, conhecer gêneros mais formais da modalidade oral é um bom recurso para nós conhecermos algumas palavras. Mas, se nós apenas conhecer de forma auditiva, para obtenção de clareza na comunicação oral e escrita, e não praticarmos a escrita, ou seja, não vai haver expressividade na forma de escrevermos, ou seja, continuaremos escrevendo sem seguir o que os preceitos, as regras gramaticais, aproximando que a escrita da oralidade, porque na oralidade nós sabemos, tem outros recursos da entonação, dos gestos e outros. C. Dominar as diferentes variedades do registro oral da língua portuguesa para escrever com adequação, eficiência e correção. Dominar só a oralidade não nos leva a escrever bem seguindo os preceitos, as regras gramaticais. D. Empregar vocabulário adequado e usar regras da norma padrão da língua, em se tratando da modalidade escrita. É o que o texto fala. Ou seja, se seu filho escrever da mesma forma que fala, está ferrado. Então, para escrever bem, o que é que ele deve fazer? Ele deve empregar vocabulário adequado e usar regras da norma padrão da língua. Por quê? Porque se trata-se de uma modalidade escrita. Então, a alternativa correta, letra D. Utilizar recursos mais expressivos e menos desgastados da variedade padrão da língua para expressar com alguma segurança sucesso. Utilizar recursos mais expressivos e menos desgastados da variedade padrão. Utilizar recursos mais expressivos. E temos que também são usados pela variedade que é padrão, para expressar com alguma segurança e sucesso. Então, ele deve usar recursos expressivos e priorizar o que é a norma padrão, e não menos desgastados. A variedade padrão não tem o que? Recursos desgastados. Beleza? Então, meus elos, essa foi nossa 6ª aula. E que todos fiquem em segurança, com sucesso. Até a próxima. Tchau.